Olá, meus irmãos, eu venho cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos há algum tempo aí sem estar gravando vídeo para o nosso canal, né? Simples Teologia, mas com a graça de Deus nós vamos estar aí voltando a gravar alguns vídeos para trazer aí, dividir um pouco de conhecimento da Palavra de Deus entre nós e assim nós viemos a ter aí mais conhecimento das coisas de Deus. Eu quero hoje trazer um assunto para com os irmãos que me trouxe um certo... A gente lê a Bíblia às vezes várias vezes e às vezes tem alguma coisa que desperta uma certa curiosidade em nós, né? E eu estava no culto quando foi lida esta passagem e me despertou uma curiosidade a respeito disso aqui que está no versículo 13 do capítulo 20 de Apocalipse. Sabemos que Apocalipse é um livro escatológico que fala muito sobre o futuro, né? E isso que foi despertado foi o seguinte, nós vejamos que o versículo de capítulo 13 do capítulo 20, ele diz o seguinte, e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Bom, esse versículo 13, ele está dentro do contexto do juízo final, que começa a ser abrangido lá no versículo de número 11. E esses acontecimentos, eles ocorrem logo após o milênio, que é o reinado de Cristo. Nós não vamos falar sobre isso, mas a Bíblia fala sobre o reinado de Cristo durante 1000 anos, que Satanás está sendo preso e que no próximo ao final do milênio, Satanás vai ser solto para enganar as nações, tal, e assim por diante. E ali se gerará um grande conflito. Então entra-se aqui o juízo final. E nesse juízo final, quando o texto fala sobre ressurreição, é importante nós termos em mente que a ressurreição aqui se trata de todos os ímpios, desde o princípio da humanidade, de todos os ímpios desde o princípio da humanidade até os ímpios que morreram durante o período milenar. Então, abrange esse período que são os ímpios e abrange o período de salvos, ou aqueles que não se deixaram ser levado por Satanás, que foi solto por um tempo no milênio e morreram por não negar a Cristo nesse período do milênio. Então aqui também haverá salvos, que são esses que morreram durante o período do milênio, porque fora esse período todos os salvos já terão sido ressuscitados, ou no arrebatamento da igreja, ou na volta de Jesus, triunfante ali após a grande tribulação, e esses já estarão reinando no milênio. Então nós estamos falando aqui de mortos ressuscitados, que ou poucos salvos que morreram durante o milênio, ou todos os ímpios desde o começo da história da humanidade, que serão julgados nesta data. Então, para começar a entender melhor, é interessante que você entender melhor o que acontece aqui nesse texto, porque parece um pouco contraditório. Porque qual é o ponto que eu quero chegar? O versículo 13 diz, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aí vem o versículo 14 que diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí isso me deixou um pouco pensativo, porque o texto diz que
o mar, né, o mar, os mortos que nele haviam, né, e o inferno, todos eles deram seus mortos. E no versículo 14 está dizendo que a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo, mas não fala nada sobre o mar. E aí me ficou essa questão me intrigando. Mas o que é que está acontecendo aqui? O porquê que o mar não é citado? Qual destino tomou o mar? E então você, examinando a Bíblia, você começa a entender. A primeira coisa que nós devemos entender é que João, assim como vários apóstolos, né, profetas, escritores da Bíblia, nem tudo na Bíblia é escrito em ordem cronológica. O livro de Apocalipse é um livro muito fora de ordem cronológica. As coisas vão acontecendo e João tenta explicar de uma maneira humana várias coisas que ele vê acontecer ao mesmo tempo. Então ele escreve o capítulo 20 aqui a partir do versículo 11 de uma forma, da forma que ele consegue escrever para poder passar para o seu leitor. Mas preste atenção o que nós podemos fazer aqui para ter uma compreensão melhor do que João estava querendo dizer. Repare que no versículo 11 ele diz: "E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele." Então, preste atenção, ele está dizendo aqui que o grande trono branco apareceu, e a terra e o céu fugiu, deixou de existir. Só que lá no versículo 13 ele está falando do mar, que deram seus mortos. Qual mortos? Aqueles que morreram no mar, seus corpos não foram achados, mas a terra já deixou de existir. Então, como é que o mar pode agora dar aos mortos se ele não existe? Então nós devemos ter uma compreensão cronológica do que João está querendo dizer. Se nós pegarmos o capítulo 13, o versículo 13 de João, e formos fazer uma leitura, e em vez de nós começarmos pelo versículo 11, veja bem, em vez de nós começarmos o texto, contexto, o texto aqui é a passagem, no versículo 11, nós começarmos pelo versículo 13, aí nós voltamos para o 11, 12, nós vamos ter uma interpretação diferente e mais concreta, mais certeira do que João estava querendo dizer. Olha lá, e deu o mar os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ponto. Aí você volta para o 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E ele continua: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Quais são esses mortos? Esses mortos são os mortos que o mar, a morte e o inferno deram conta diante do trono de Deus. Então, há uma cronologia aqui para você entender melhor isso aqui. Então, vamos lá. Olha que interessante. Então, nós temos aqui, o texto está falando no capítulo 13 de 3 elementos, né? Ele está falando do mar, ele está falando da morte e ele está falando do inferno. E ele está falando que o mar dera os seus mortos, a morte também os seus mortos, e o inferno os seus mortos, os mortos que nele haviam. Mas quando nós olhamos o versículo 13, né, nós vemos que no versículo 11 a terra fugiu da presença de Deus, não existe mais. Então como poderia existir o mar?
É a explicação que nós demos. Se você for colocar o texto em ordem cronológica, então você vai começar a ler o texto a partir do versículo 13. No versículo 13, o mar dá os seus mortos, a morte dá os seus mortos e o inferno dá os seus mortos. Aí você entra no versículo 11, onde explica o porquê que a morte e o inferno não foi lançado no lago de fogo. Eles não foram lançados no lago de... O mar não foi lançado no lago de fogo como a morte e o inferno, porque no versículo 11 a terra fugiu da presença de Deus. Então o mar que está na terra deixou de existir. Então o que acontece primeiro? Antes do grande trono branco, antes da terra fugir, o mar, a morte e o inferno dão os seus mortos, né? E isso se confirma no versículo 12, que ele vê todos os mortos, grandes e pequenos, né? Diante da presença de Deus. Então, o versículo 13 acontece, após o versículo 13 acontecer, acontece o versículo 11, né? Então, já não existe mais o mar. O que sobrou? A morte e o inferno, certo? Então, por isso que nós temos isso, morte, o mar. E aqui é algo que nós devemos nos atentar. Por quê? Porque que nós estamos falando de um mar, um elemento da terra, né, que dá os mortos que nele havia, mortos que morreram e seus corpos não foram achados, e todos serão ressuscitados, receberão um corpo, um novo corpo para serem julgados, né, ou para salvação eterna ou para condenação eterna, mas todo o corpo sofrerá uma transformação. Uns serão transformados e glorificados e outros apenas transformados, que serão para sua condenação. A morte dá os seus mortos e o inferno dá os seus mortos. O que nós devemos entender aqui é que existe uma separação aqui. Qual é a separação? Mar e morte. Quando o texto está falando de mar dá os seus mortos e a morte dá os seus mortos, está falando daqueles que morreram, certo? Da morte física. O mar, aqueles que morreram no mar, e a morte nós podemos entender como aqueles que morreram na terra, como a sepultura, como os sepulcros, como aqueles que estão enterrados. Esse, né, é o significado para esse começo do versículo 13. Aí ele diz, e o inferno, os seus mortos, darão os seus mortos. Quando ele fala o inferno darão os seus mortos, ele está falando de um colegiado porque o inferno não tem pessoa, no inferno não tem pessoa física, são apenas almas. Já no mar nós estamos falando de corpos físicos se decompondo, e na morte, na sepultura, na terra também de corpos físicos se decompondo. Já no inferno não existe isso, nós estamos falando de alma. Então quando ele fala e o inferno deu os seus mortos, ele está se referindo à alma, às almas desses que morreram tanto no mar como os que morreram na terra. Então, ao mar deu seus mortos, a morte deu seus mortos e o inferno deu seus mortos. Ou seja, o mar trouxe a reconstituição do corpo, a morte trouxe a reconstituição do corpo, mas a alma dos mortos é o inferno quem traz de volta aos corpos, entendeu? Então existe um colegiado aqui do inferno. O inferno, a morte dos infernos está se referindo a esses que morreram, a alma desses que morreram no mar e a alma desses que morreram na terra, que os seus corpos estão enterrados na terra. Bom, pois bem, partindo disso, nós vemos esses três elementos aqui, mas nós temos, ainda lá no capítulo 11, né? Vamos lá no capítulo 11, nós temos uma outra coisa que nós precisamos entender, porque o texto ele diz assim, a partir do versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então aqui ele não fala do mar,
O que resta é a morte e o inferno. Mas aí gera uma outra questão. E qual é essa outra questão? Nós estamos falando de um mar, um elemento físico que deixou de existir. E a morte a qual ele está se referindo aqui também é um elemento físico, porque ele está falando da terra, sepulcro, aqueles que estão enterrados na terra. Né? Então nós encontramos aqui, na verdade, meus irmãos, um quarto elemento. E qual é esse quarto elemento? Esse quarto elemento também se chama morte. Só que nós temos uma diferença de morte. Nós temos aqui uma diferença. E qual é essa diferença? Essa diferença nós podemos dar como exemplo lá em Gênesis, quando Deus fala com Abraão, quando Deus fala com Adão, Deus fala: olha, Adão, de toda a árvore comerás, mas se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O termo usado ali, vocês sabem que a minha fala do grego e hebraico não é muito boa, mas o termo usado ali é mais ou menos morte, ou algo parecido com isso. Que significa o quê? Penalidade. Ser levado à morte. Ou seja, às vezes algum incrédulo, né, algum ateu pode dizer: não, lá diz que se ele comesse ele ia morrer e ele não morreu, ele comeu e não morreu. Exatamente por causa disso. Esse termo usado no hebraico não significa a morte imediata, significa ser levado à morte ou ser penalizado à morte. É como num país hoje que adota a pena de morte, penalizar, e então o camarada comete esse crime e ele é sentenciado a daqui 6 meses, 8 meses ser executado. Ou seja, é uma penalidade de morte, é ser levado à morte. Então esse é o termo usado por Deus no hebraico ali, que se ele comesse, ele morrerá. Se você comer, você certamente morrerá. Ou seja, certamente você vai ser levado à morte. Haverá uma penalidade. É por isso que ele não morre de imediato, mas ele morre com o passar dos anos, porque ele foi condenado a uma penalidade de morte com o passar dos anos. Já quando no capítulo 4, que Caim mata Abel, você vai ver lá, quando ele fala que Caim matou Abel, você vai ver lá o termo hebraico, harag, né, que significa matar, executar, destruir e até mesmo a morte na mesma hora. Então ali já você tem a morte física que aconteceu na mesma hora. Então lá com Adão nós temos a penalidade da morte, o ser levado à morte, a força da morte que entra em ação a partir de Adão, né? O espírito da morte, o poder da morte que começa a existir a partir da atitude de Adão. E lá em Abel e Caim nós temos a morte física sendo executada. Então aqui, quando nós olhamos para esses dois textos, do versículo 13 e versículo 14, nós vamos entender que Deus não está se tratando ali da mesma morte. Veja bem, no versículo 13, os mortos que nele, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, né, e o inferno deram os mortos que nele havia. Essa morte e a morte dos mortos que nele havia está se tratando da morte imediata, da morte física, ou ali do sepulcro, daqueles que estão enterrados, daqueles que estão mortos hoje. Você vai no cemitério, lá no cemitério tem vários mortos, vários catatumbas. Então esta é a morte que o texto está dizendo. Quando ele vai para o versículo 14, aí ele diz, né, e ressuscita todos, né? O inferno traz a alma dos mortos ao corpo desses que estavam ou nos seus sepulcros, ou no mar, ou enterrados, jogados em qualquer lugar da terra.
e eles são julgados cada um segundo as suas obras. E aí o texto diz no versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O inferno não tem muito o que se explicar. O inferno é um inferno que existe hoje, aqueles que morrem sem Cristo vão para lá. Muitos acreditam que é o destino final, mas não, porque na verdade esse inferno ele é governado pelas forças de Satanás, né? Não é o destino final. O destino final é o lugar de sofrimento preparado para o próprio diabo, né? E ele vai ser jogado nesse lago de fogo, e o inferno que nós estamos falando aqui, com as almas, com as pessoas que estão lá, também serão jogadas nesse lago de fogo. Esse é o destino final. Mas o que nós estamos tratando aqui é da morte. Essa morte aqui, que seria o quarto elemento, né? Nós temos aqui o primeiro elemento, né? Um segundo elemento, um terceiro elemento. Essa morte aqui, que seria um quarto elemento, não é a mesma morte que está aqui. Então, essa morte está falando da sepultura, está falando da terra, né? Está falando da matéria, né? Essa morte aqui, ela já está se referindo àquela morte que foi provocada através da desobediência de Adão. O poder da morte, ou o espírito da morte. Ou seja, é essa morte, é esse espírito da morte que condena o homem, que leva o homem a morrer, por causa, assim, do pecado, por causa de não obedecer a Deus. Então, esse espírito da morte, essa morte, esse poder da morte existe, sempre existiu, existe e existirá até esse momento. Quando nós chegarmos nesse dia, Deus vai pegar esse espírito de morte, ou esse poder da morte que foi liberto por Adão no dia que ele desobedeceu e comeu do fruto, e junto com o inferno, então ele vai pegar o inferno, né? Ele vai pegar o inferno, é o que está nos falando no versículo, no versículo de número 14 do capítulo 20. Ele vai pegar o inferno, né? Vamos lá, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então ele vai pegar a morte e o inferno e vai fazer o quê? Vai pegar e vai jogar os dois no lago de fogo. Os dois. Não é a morte física, porque a morte física não vai mais existir. E por que a morte física não vai mais existir? Porque o poder da morte agora está sendo condenado, junto com todo o inferno, junto com todas as almas que pecaram, que não cederam a Deus, e vão ser jogados no lago de fogo, aonde já vai estar, no caso, a besta e o falso profeta, e posteriormente Satanás também vai ser jogado aqui. Então é por isso que não vai haver mais morte, é por isso que não vai haver mais, ninguém vai mais morrer. Por quê? Porque o poder da morte, né? A penalidade não vai mais existir, porque o pecado não vai mais existir, né? A pessoa não vai ser mais levada à morte por causa do pecado, porque Deus vai limpar o pecado no meio dos seus santos, né? Nós seremos santos e por isso não haverá mais pecado. Esse poder da morte, ele é dado no sentido mais amplo aí, né? Ele é dado por causa do pecado do homem, por causa da miséria em que o homem se colocou, né? Por desobedecer a Deus, por sair fora dos princípios de Deus, né? A partir de Adão, e as coisas, o homem vai pecando, e quanto mais o homem peca, mais o poder da morte é influenciado sobre o homem, sobre você. Saiba que quanto mais você peca, quanto mais você está longe de Deus, maior é a penalidade que está sobre a sua vida. Mais e mais você está sendo levado à morte por esse poder, por esse espírito, a qual um dia
Deus vai lançar sobre o lamaçal de fogo, e aqueles que são seus, os seus santos, estarão presentes nesses dias, vendo todas essas coisas, mas eles estarão dando glórias a Deus, porque eles estarão sendo livres de todos esses acontecimentos, e que eles estarão vendo que eles nunca mais passarão por dor, por angústia, pela morte, por nada de ruim, porque aqui Deus está concretizando o fim de todo o mal, para que possa reinar a paz e a alegria eterna. Então aqui espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Mas é isso, é um texto que me chamou a atenção principalmente por causa do mar, né? Porque ele fala que o mar dá a morte, né, tal, mas depois fala que só a morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Aí eu fiquei, né, falei, acho interessante isso daqui, ver um pouquinho disso aqui e compartilhar com meus irmãos. Se vocês acharam interessante, deixem um like. Espero estar gravando mais vídeos posteriormente. Peço que se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém.